Oi pessoal, hoje nós estamos no 10º dia do desafio Salão em Ação e nós vamos entrar numa parte muito importante, que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Quando nós falamos de desenvolvimento pessoal e profissional, nós estamos falando principalmente em estratégias e planejamento. Isso é muito importante para você que é autônomo ter esse planejamento bem estipulado, bem estabelecido dentro do seu negócio. E para isso nós temos que determinar metas tanto alcançáveis quanto metas que a gente tem na nossa cabeça mesmo. Porque às vezes a gente precisa ter essas metas mais elevadas, um pouco mais agressivas, para que a gente consiga também chegar a algum lugar. Então, vou fazer junto com vocês, estipular uma meta, né, uma meta fictícia aqui, para que vocês consigam entender como que a gente pode fazer essa estratégia de um jeito muito simples, muito fácil, né? Você consegue pensar nesses objetivos, nessas metas tanto alcançáveis quanto as metas maiores, né, de sonhos, por exemplo. Eu quero colocar aqui para vocês na tela como você consegue fazer passo a passo essa meta. Lembrando que como nós somos autônomos, nós não temos que pensar nessas metas como metas mensais. Até porque o mês, né, a nossa meta, ela precisa ser trimestral, semestral e anual, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês na tela, para vocês entenderem todo o passo a passo, tudo direitinho de como vocês podem fazer aí na casa de vocês, na agenda, no computador, seja no celular, num modo muito fácil, estabelecer essas metas. Vamos lá. Então, nós estamos aqui no mês de março, né? Que é o primeiro trimestre do ano aqui. E aí, a gente vai usar esse mês como um mês de planejamento, tá? Então, planejamento aqui, a gente vai fazer esse mês. Ah, mas é muito tempo, ainda tem vários dias do mês. Não tem problema. Você pode até estabelecer pequenas metas para esse mês, para fechar esse mês, mas o planejamento principal vai ser feito, né? O planejamento daqui para os próximos trimestres vai ser feito nesse mês. Então aqui a gente tem os próximos trimestres, né? Então aqui é abril, maio e junho. Né? Aí depois julho, agosto e setembro. E depois nós temos outubro, novembro e dezembro, né? Dezembro. Então, dentro da área da beleza, né? Dentro dali do nicho que a gente tá, o que acontece durante esses meses, né? Por exemplo, em maio, nós temos o mês das mães, né? Vou colocar para cá. Nós temos o mês das mães. Então, você já precisa estabelecer campanhas, né? Para trabalhar nesse mês das mães. Não é, por exemplo, chegar ali uma semana antes do Dia das Mães e fazer uma campanha. Não, você já precisa estabelecer agora essa campanha do mês das mães. Em junho, por exemplo, nós temos festa junina. Festa junina. Então, para você que trabalha com maquiagem, com algo relacionado, né, à festa junina ou até cabeleireiro mesmo, você precisa também estabelecer uma campanha referente à festa junina. Então aqui em abril, por exemplo, em abril pode ser um mês que não tenha muitos atendimentos aqui, porque abril, a Páscoa vem agora no final de março, né? Abril não é um mês que tenha algum feriado ou alguma coisa assim. Então, o que você pode fazer? Você pode falar sobre algum assunto relacionado ao seu nicho, né? E aí fazer também campanhas dentro desse nicho, desse planejamento para abril. Então, você vai aqui em março estabelecer o segundo trimestre, né? Então, seria abril, maio e junho. Então, aqui primeiro você estabeleceu as campanhas que você vai ter, né? Nesse segundo trimestre do ano, né? Então, aqui a gente tá em 2024, mas você pode fazer, né? Todos os anos aqui. E aí, agora você vai estabelecer qual é a meta financeira que você quer dentro desse trimestre.
Então, digamos que você queira ganhar R$ 6.000, tá? Nos seus atendimentos aqui, você quer ganhar R$ 6.000. E aí você vai me dizer, Elô, R$ 6.000 para mim é muito, eu tô começando agora, não tô fazendo nem R$ 500, né? Mas para isso que existe esse planejamento, né? Essa estratégia que você precisa trabalhar. Então vamos lá, R$ 6.000. O que você vai fazer aqui? Você vai quebrar essa meta. Então aqui você tem 90 dias. Então aqui primeiro a gente vai quebrar aos poucos. Então vamos fazer mensal aqui esses R$ 6.000. Então abril, né? Abril tem 30 dias. Então vamos primeiro estabelecer aqui as semanas, né? Então são 4 semanas que você precisa dividir essa meta aqui dos R$ 6.000. Então, vamos lá, abril R$ 2.000, eu quero ganhar 2.000, né? E aí eu tenho 4 semanas para isso, ou seja, eu preciso de R$ 500 por semana. Digamos que eu não trabalhe 7 dias, eu trabalho só 5. Então, vão ser R$ 100 por dia. Tá? R$ 100 por dia. Dentro desses R$ 100 por dia, quais são os meus serviços que tem? Quais serviços tem esse valor? Esse valor. E aí você vai olhar para dentro dos seus serviços. Ah, o meu serviço aqui eu faço uma sobrancelha R$ 50. Então eu preciso de 2 clientes. Ah, não, eu faço cílios e os cílios são R$ 150, R$ 180, R$ 200, enfim. Depende aí quais os valores que você trabalha, né? Então, você precisa aumentar essa meta aqui. Então, você pode colocar, por exemplo, uma cliente por dia, né? E aí, você vai estabelecendo isso. Então, tem outra coisa também. Deixa eu apagar aqui. Você precisa de R$ 100 por dia. Então, vamos lá, você precisa de R$ 100 por dia. Mas, no primeiro dia, você fez só 50, né? Isso quer dizer que no segundo dia você vai fazer 100? Não, no segundo dia você vai precisar fazer 150. Por quê? Porque você precisa carregar essa meta que você não colocou, que você perdeu aqui, né? Então, ficou faltando R$ 50 aqui, você precisa jogar para o próximo dia e assim por diante. Ah, então quer dizer que no terceiro dia, se eu fizer R$ 250, ou seja, eu fiz mais do que a minha meta, aí no quarto dia eu preciso fazer menos? Não, você vai continuar com os R$ 100. Porque o que falta é o que você precisa correr atrás. O que você ganha a mais, na verdade, ela precisa depois entrar dentro dali dos seus ganhos, né? E aí você vai, no final, somar todos os seus ganhos, para poder, no segundo trimestre, né, que você estiver fazendo essa meta, essa estratégia, você aumentar também as suas metas. Então, ao invés de ser R$ 6.000, né, que você vai fazer nesse primeiro trimestre que você está planejando, aí você pode aumentar. Ah, digamos que aqui eu não fiz só 6, eu fiz 7. Então, seu próximo trimestre precisa ser 7.000 de meta. E assim por diante. Então, você vai aumentando a sua meta conforme vai passando os trimestres. E você também vai olhando ali quais são os melhores meses, quais são as melhores semanas de campanha. Então, isso também tem que ser bem estabelecido, bem anotado, tudo isso, né? Você precisa anotar em algum lugar, anotar numa agenda ou numa planilha, para que depois você olhe para essas anotações e veja quais os dias, as semanas, os meses que são melhores e quais os que não tem muito cliente ali, para que você consiga trabalhar outros tipos de campanha dentro desses períodos que são mais fracos. Então, vamos lá. Segundo trimestre, né? No caso aqui do segundo trimestre do ano. Aqui, segundo trimestre.
terceiro trimestre e quarto trimestre, né? Então, você vai precisar estabelecer o quê? Deixa eu só fechar aqui. Você vai precisar estabelecer o quê? Meta de campanhas, tá? Então, você vai pensar em quais campanhas você vai fazer em cada mês, né? Então, você já vai fazer esse planejamento agora. E as metas financeiras. Então, aqui você quis 6 mil reais, né, dentro do nosso exemplo aqui, você quis 6 mil reais aqui nesse primeiro trimestre. No segundo trimestre, aí você tem que olhar para esses meses e ver se esses meses aqui, eles são bons para o seu nicho, né? Então, você tem que olhar aqui, ó, julho, por exemplo. Julho não tem muitos feriados, não tem feriado, na verdade, né? Mas é um mês de férias. Talvez as pessoas queiram aqui fazer algo que demande um pouco mais de tempo, né? E aí elas vão aproveitar as férias para fazer. Agosto também, agosto, Dia dos Pais. Então, se você trabalha, por exemplo, como barbeiro, cabeleireiro masculino, você pode também fazer alguma campanha referente a isso. E setembro temos alguns feriados também, então você pode colocar ali algumas campanhas mais no sentido de divulgação mesmo do seu trabalho, não tanto focado aos feriados ou a algo comemorativo, né? Mas aí o que você pode fazer aqui? Então aqui você tem que olhar, ver o seu nicho aqui. Por exemplo, eu sempre falo para as minhas mentoradas de estética, né? Julho, agosto e setembro é um mês que tá mais frio. E esses 3 meses aqui são excelentes para fazer algum tipo de tratamento de pele. Por quê? Porque como tá frio, a pessoa não tem perigo de tomar muito sol. Ótimo fazer uma campanha, por exemplo, de clareamento, de melasma, algo relacionado ao cuidado da pele que não tenha que fazer, não possa ter muito calor, né, dentro desse período aqui que ela tá fazendo o tratamento. Então, você pode, por exemplo, focar nesses tratamentos de pele. Já, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, ou janeiro, fevereiro e março, são mais calor, né, um período de verão, de primavera. Então, é um período que, por exemplo, as pessoas querem fazer o quê? Procedimentos corporais. Então, você pode focar aqui dentro desses meses os procedimentos corporais, porque as pessoas querem ficar bonitas pro verão, né? Então tem todo um cuidado ali, elas às vezes não se cuidaram durante os outros meses e elas querem um resultado mais rápido. Então você vai estabelecer campanhas dentro desses meses aqui, olhando para o seu público, né? Então aqui, julho, agosto e setembro, você pode aqui olhar, esses meses aqui são mais fracos para o meu nicho, então diminui a meta, né? Coloca 5, coloca 4, diminui um pouco a meta. Por quê? É importante também você ser realista, né? Você não estabelecer metas tão agressivas assim logo de início, para que você também não fique frustrado, né? Então tem que ser realista. Claro que cada vez você vai aumentar mais essas metas, mas é importante que você olhe e veja o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor ou com seus clientes, para que isso aconteça realmente, para que você tenha fôlego para poder alcançar essas metas. Outubro, novembro e dezembro, dentro da área da beleza, são meses excelentes. Outubro, para mim, é o mês do casamento. Outubro e novembro, para mim, são os meses que as pessoas mais se casam. Não é maio. Maio é europeu, né? Essa é uma cultura europeia de casamentos. Dentro do Brasil, aqui no Brasil, eu já falei isso em alguma live, em algum período aí, outubro e novembro são meses de casamento. Então, as pessoas querem se casar esses meses. Dezembro também tem muita formatura. Então, as pessoas também querem se arrumar. Então, são meses, né? Fora as festas de fim de ano. São meses que você realmente vai ganhar mais. Então, essa meta aqui, ela pode ser bem maior aqui. Pode chegar, por exemplo, a 10 mil nesse início, né? Claro que isso daqui são números fictícios que você precisa carregar para sua realidade, precisa carregar para o seu nicho e até para o público que você atende, né?
Então aqui, aí esse trimestre aqui vai ser uma meta um pouco mais agressiva, né? E aí, dentro daqui desse planejamento, você já precisa olhar para o próximo ano, ou seja, 2025 aqui. E aí você já olhar para o próximo ano para que você consiga já estabelecer outras metas, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas o ideal é que você já pense nessas metas aqui desses próximos meses para que você consiga ter um controle maior dos seus ganhos, né? E também de como você vai criar as suas campanhas aqui dentro pro seu público.